Paz e bem, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um momento em torno da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza neste encontro com o Senhor, que nos ama e nos sustenta em cada passo da nossa caminhada. Já estamos nos aproximando do final do ano litúrgico. Neste domingo, a Palavra de Deus nos convida a refletir sobre o fim dos tempos, mas não com medo, e sim com esperança. É tempo de vigilância, de perseverança e de confiança na justiça e na misericórdia do Senhor. Cultivando um coração vigilante e confiante, celebremos com fé. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem. Vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras deste domingo nos colocam diante dos chamados discursos escatológicos, que falam do fim dos tempos,
da segunda vinda de Cristo e do destino final da humanidade. Esse fim dos tempos, o fim da história, o fim da nossa vida, para nós cristãos, não é motivo de desespero. É a porta para a plenitude da vida com Deus. Na primeira leitura, o profeta Malaquias anuncia o dia do Senhor como um tempo de justiça. Para os que praticam o mal, será um dia de juízo, de destruição. Mas para os que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Essa palavra nos revela a importância de nos mantermos fiéis a Deus nas tribulações. Diante da confusão do mundo, Deus sempre levanta os seus, sempre ilumina e salva. O salmo que hoje cantamos reforça essa esperança. Ele nos chama a cantar ao Senhor com alegria, porque o Senhor vem para governar com justiça e estabelecer a verdade. Isso nos lembra que a nossa fé não pode depender das circunstâncias, favoráveis ou desfavoráveis, mas da certeza de que Deus está conosco. Na segunda leitura, São Paulo exorta a comunidade de Tessalônica a não viver na ociosidade. Ele diz que quem não quer trabalhar também não deve comer. Aqui Paulo nos alerta contra a tentação de esperar o fim dos tempos de braços cruzados. Pelo contrário, devemos viver com responsabilidade, trabalhando com dignidade, contribuindo com a comunidade, sendo testemunhas do reino de Deus no cotidiano. No Evangelho, Jesus está no templo e os discípulos se encantam com a beleza das pedras e das ofertas. Mas Jesus os adverte que tudo será destruído. Ele então passa a descrever os sinais que precederão o fim: guerras, revoluções, terremotos, fomes, pestes, perseguições. É fácil, diante de um cenário como esse, cair no medo e no desespero. Mas a mensagem central de Jesus não é de terror, e sim de esperança e perseverança, ao nos dizer: é permanecendo firmes que vocês ganharão a vida. A esperança e a perseverança são a chave para atravessarmos os tempos difíceis. Queridos, o mundo ao nosso redor pode desmoronar. Podemos enfrentar perseguições, calúnias, crises pessoais e globais. Mas Jesus nos garante que não se perderá um só fio de cabelo da nossa cabeça. A nossa salvação não está em fugir dos problemas, mas em permanecer firmes no meio deles, testemunhando a nossa fé. Deus está conosco. Ele nos dá palavras de sabedoria. Ele nos sustenta. O importante é não desistir, não desanimar, não abandonar a fé. Irmãos, irmãs, vivamos este tempo com esperança, trabalhando com amor, servindo com alegria e confiando que no fim o sol da justiça brilhará para todos os que permanecerem fiéis. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, vós que sois o princípio e o fim de todas as coisas, olhai com misericórdia para nós, vossos filhos e filhas, que caminhamos neste mundo entre alegrias e dores, entre esperanças e provações. Dai-nos, Senhor, a graça da perseverança, para que mesmo em meio às tempestades da vida, permaneçamos firmes no vosso amor. Fazei brilhar sobre nós o sol da vossa justiça e curai as feridas do nosso coração. Que o vosso Espírito nos ensine a trabalhar com dignidade e a testemunhar com coragem, para que, permanecendo firmes até o fim, possamos ganhar a nossa vida
e vos louvar eternamente na glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, com a certeza de que a nossa salvação está em Cristo e com a confiança de que o Senhor nos dará a perseverança, elevemos as nossas preces ao Pai, dizendo: Senhor, dai-nos a graça da perseverança. Pela Santa Igreja, pelo nosso Papa, pelos bispos e sacerdotes, para que sejam guias firmes e corajosos, que conduzam o povo de Deus através das tribulações do tempo presente, rezemos. Senhor, dai-nos a graça da perseverança. Pelos cristãos que sofrem perseguição em todo o mundo, para que o Senhor lhes conceda força para permanecerem fiéis e para que o seu testemunho frutifique em novas conversões, rezemos. Senhor, dai-nos a graça da perseverança. Pelos que vivem na ociosidade, no desânimo ou na preguiça, para que a palavra de São Paulo os inspire a encontrar a dignidade no trabalho e a viverem na esperança ativa da vinda do Senhor, rezemos. Senhor, dai-nos a graça da perseverança. Por todos nós, para que diante das dificuldades e dos medos, nos lembremos da promessa de Jesus de que não se perderá um só fio de cabelo da nossa cabeça e vivamos na serenidade da fé, rezemos. Senhor, dai-nos a graça da perseverança. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Senhor, dai-nos a graça da perseverança. Pai de bondade, que nos chamais à perseverança, acolhei as nossas preces e fazei que pela vossa graça possamos atravessar as provações deste mundo e vos louvar na eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Lembre-se, é permanecendo firmes que ganharemos a nossa vida. Que Deus dê a você e a sua família um domingo cheio de esperança e coragem para continuar firme na caminhada da fé. Até a próxima liturgia diária, com a graça de Deus. Paz e bem.